dia, meus amados irmãos, bom dia a todos. Hoje, domingo, dia 11 de junho, estamos aqui no horário de 7 horas da manhã. No nível, todos os dias nós fazemos mais cedo, mas hoje estamos no domingo. E o estudo hoje é a lição 11, louvado seja o nome do Senhor, rapidamente, os prejuízos da mentira na família. Nós vamos estar falando hoje na lição 11. Nós estamos estudando o segundo trimestre, lições bíblicas, relacionamento em família. Estamos falando hoje de uma família em que mentiu diante do Espírito Santo. Vou ler o texto áureo aqui. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nesse instante, Deus, eleva meus olhos para Ti, nos montes do Senhor, para poder pedir perdão por meus pecados, palavra, pensamento, Pai, que Tu possa abençoar, que essa escola, Pai, esse estudo hoje possa ser um estudo que possa edificar as pessoas que vão estar alcançando, ouvindo, Pai, essa palavra, vendo esse vídeo, pessoas que não são evangélicas, pessoas que são evangélicas, pessoas, Pai, que eu trouxer para esse vídeo no dia de hoje, Pai, abençoe e dá a vitória, recebe minha oração em nome de Jesus, amém. O texto áureo assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Gálatas 3:9. A leitura hoje vai ser leitura bíblica, graças, sempre brinco aqui com os irmãos, pessoas que estão conosco no canal Museu do Rei. A nossa leitura em classe é aqui uma classe única, classe que tem pessoas evangélicas, pessoas não evangélicas, espíritos, católicos, qualquer tipo de religião. É um vídeo que é lançado ao público e ao público todo mundo pode ver, tá bom? Então, convido a você que não é evangélico ainda, que você faz parte do canal Museu do Rei, que você possa estar assistindo conosco essa escola bíblica dominical. Leitura bíblica em classe, Atos capítulo 5, versículo 1 ao 11. Você pega o seu caderninho que eu peço sempre para você fazer, anota e depois você está estudando conosco em nome de Jesus. 5, Atos capítulo 5, de 1 a 11. Não vou ler para não perder muito tempo, daqui a pouco estamos terminando o vídeo. Estamos no horário de 7 horas da manhã, dia 11, domingo. Daqui a pouco eu estarei na igreja, na casa do Senhor, para poder aprender a escola dominical com meus professores lá. Vou ler só a introdução aqui, rapidamente. A história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja, ao longo da história da igreja pós-Pentecostes. No livro de Atos dos Apóstolos, em sentimento amoroso de partilha a respeito dos pobres, dominavam a igreja, na igreja cheia do Espírito Santo, para que os necessitados não tivessem carência alguma dos novos convertidos, que tinham posses, negociavam, quem tinha posse negociava suas propriedades, depositavam diante o dinheiro recebido junto aos pés dos apóstolos, para a distribuição ao necessitado. Nesse contexto, o casal Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso, eles mentiram contra os apóstolos. E aí a igreja, nesta lição, estudaremos o perigo que a mentira traz para a família cristã, além de tragédia espiritual. Eles também traz uma tragédia familiar. Amados, na introdução nós estamos lendo aqui que fala acerca desse casal Ananias e Safira.
Vamos ler aqui o tópico 1, e daqui a pouco já estamos fazendo um vídeo bem curto, somente para poder cumprir a minha palavra com os irmãos que eu botei lá no meu texto do Face, que hoje eu ia estar ministrando essa aula, então para cumprir a minha palavra. Uma conversão duvidosa. Por que uma conversão duvidosa? É uma pergunta que o escritor fala. Porque as atitudes do casal não revelavam a transformação de vida alcançada pelo poder do Evangelho, Romanos 1,16. Embora atraído pela prática da igreja, simpáticos à causa do Evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à obra de regeneração do Espírito Santo. Ou seja, eles não foram genuinamente transformados. João 3,7. É importante enfatizar que no início do movimento do Pentecostes, Ananias e Safira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela. Entretanto, a velha natureza se revelava na hipocrisia, na cobiça e na mentira do casal. O 2 do tópico 1 diz assim, eu vou pular os trechos aqui, podemos perder tempo. A marca dessa igreja era ajudar mútuo, pois seus membros vendiam suas propriedades e depositavam todos os valores arrecadados aos pés dos apóstolos. Esse dinheiro tinha o objetivo de ajudar os mais pobres de Jerusalém. Atos 4, 34, 35. Um exemplo desse espírito na primeira igreja foi um homem chamado Barnabé. Ele vendeu suas terras, e entregou todo o dinheiro de forma voluntária para suprir a necessidade dos cristãos carentes, em Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. A inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira, quando viram o desprendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira encheram seu coração de inveja. No lugar de agirem de maneira generosa, eles cultivavam um sentimento carnal, tramando um plano para impressionar os apóstolos da igreja de Atos capítulo 5, 2. Amado, vamos parar aqui rapidinho. No início desse tópico 1, nós estamos vendo que Ananias e Safira, eles vendo, louvado seja o Senhor, o Pentecostes que aconteceu ali através dos apóstolos, que se você pegar aqui e ler a leitura do livro de Atos capítulo 2, tu vai ver que ali teve a manifestação do Espírito Santo. No primeiro trimestre foi falado a respeito da busca do Espírito Santo, a pessoa ser cheia do Espírito Santo. Ananias e Safira, eles entraram ali como que fosse assim, vão fazer parte, mas fazer parte não é estar convertido pelo Espírito. Fazer parte da igreja é uma coisa, e ser convertido pelo Espírito Santo é outra. Louvado seja o Senhor. Então, quando Pedro ele estava apregoando o Evangelho ali em Jerusalém, foi quase 3.000 almas que aceitaram Cristo Jesus, que reconheceram o Espírito Santo, que reconheceram o início da igreja de Pentecostes no livro de Atos. Então, houve dentro do coração das pessoas ali, conforme nós lemos aqui em Barnabé, que foi destacado aqui no estudo, o desejo dele vender a propriedade e depositar aos pés dos apóstolos. Porque aquela pessoa estava com instinto de transformação. Quando nós lemos aqui em Romanos capítulo 1, versículo 16, a Bíblia fala acerca da conversão de Paulo.
Paulo escreve aos Romanos porque Paulo foi convertido pelo poder do Evangelho, pela palavra de Deus. E eu estou falando aqui nesse instante com pessoas que não são Evangelho, pessoas que ainda não reconheceram o Senhor como seu Salvador. Então Ananias e Safira, eles se envolveram na igreja, mas eles não tinham se convertido. É por isso que tem aqui uma pergunta, uma conversão duvidosa. Eles estavam ali na casa, conforme nós temos hoje nos últimos tempos da igreja na casa, na terra. Eles estavam dentro da casa, mas não faziam a parte, porque não tinha deixado a velha criatura. Eles não tinham deixado a sua vida material. Eles então se envolveram ali com uma palavra de empolgação. Mas nós, amados, nós não podemos fazer isso. Nós temos que fazer as coisas pelo Espírito de Deus. Nós lemos aqui em João, no capítulo 3, se você pegar a Bíblia, você vai ver no Evangelho de João, você vai ver que quando Jesus conversava, em Evangelho de João capítulo 3, que Nicodemos foi até Jesus, ele foi até Jesus para reconhecer, viu os sinais que Cristo fazia. E Jesus falou para ele que aquele, louvado seja o Senhor, João 3,3 assim: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus estava falando no Evangelho de João para Nicodemos. Então, para nós entrar no reino de Deus, nós temos que ter uma nova criatura. E isso não aconteceu com Ananias e Safira. Eles foram ali, viram o que Barnabé fez, achou bonito, louvado seja o Senhor, mas não fizeram aquilo que era para ser feito. Barnabé, ele se converteu ao Senhor, ele sentiu desejo no coração dele poder trazer aquilo que ele vendeu, depositar aos apóstolos. Não era para os apóstolos, era porque ele tinha o desejo no coração de ver aquelas pessoas carentes de Jerusalém ter uma comida na mesa, ter uma alimentação na mesa. É isso que hoje, nos dias atuais, no último tempo da igreja na terra, nós queríamos ver isso. Pessoas que têm aquele espírito lá atrás, aquele desejo no coração lá atrás, de fazer um jeito em de dar comida a quem tem fome. É isso que nasceu no coração de Barnabé, para poder ver o povo ter uma alimentação. Mas aí o que acontece? Ananias e Safira, que estava dentro, mas não estava convertido ainda, eles olhou aquele gesto de Barnabé e falou: é muito bonito isso aí, gostou. Mas eles foram lá, venderam a propriedade e tentou dar um jeito ali para poder enganar. Se eles estivessem enganando ao homem, tudo bem, mas eles estavam, Pedro cheio do Espírito. Pedro olha e fala: por que deixaste esse Espírito entrar dentro de você? Falou Ananias, para enganar o Espírito Santo. O Espírito Santo, mas ninguém engana. Eu estou falando aqui nesse instante com pessoas em que não são evangélicos ainda, mas são pessoas que estão dentro da casa, ou seja, está junto comigo no canal No Senhor do Rei, assistindo a palavra. Sabe por quê? Porque são amigos do Evangelho. São pessoas que estão se aproximando do Evangelho. Você conhece pessoas que gostam da palavra de Deus, compartilhe o vídeo para outras pessoas, para que essas pessoas possam ser alcançadas pelo poder do Evangelho. Quando fala aqui em Romanos 1,16, o apóstolo Paulo, ele está cheio do Espírito Santo. Ele escreve uma carta para Roma dizendo assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus e salvação para todos aqueles que crerem. Paulo estava cheio do poder de Deus. Paulo estava transformado. Em Atos capítulo 9 fala que Saulo era perseguidor, mas agora ele passou a ser perseguido, porque ele estava com o coração cheio do Espírito Santo. Talvez você, amado, que está comigo nessa live, talvez você ainda não esteja com o seu revestimento,
com as suas armaduras espiritual. Mas eu faço esse vídeo aqui, amado, com um objetivo: de alcançar as vidas que estão aí fora. Ou seja, essa aula dominical também seja para as pessoas que não estão podendo ir para o culto à noite, no dia de domingo na escola dominical, o dia que tem escola dominical na igreja, mas ele gosta da escola dominical. Então Deus colocou no meu coração esse desejo de fazer essa aula de estudo bíblico, para que essas pessoas que estão hospitalizadas, essas pessoas que estão impossibilidade talvez de se locomover até a casa do Senhor, que esse vídeo possa chegar até essas pessoas, eles possam se sentir bem, saber que tem uma escola bíblica dominical que entra dentro da casa dele ou da casa dela. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, para que você possa envolver pelo Espírito Santo e possa enviar esse vídeo para pessoas que não são evangélicas, pessoas que eu sempre falo que a classe une pessoas de vários tipos de religião, pessoas que gostam do evangelho, que você possa se aproximar através da palavra de Deus, meu amado. Você que ainda não é evangélico, vamos lá no tópico 4, o 4 do tópico 1. Quando a mentira e o engano enche os corações, cheio do espírito insensível e com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias, por que encheste Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Retivesse parte do preço da herdade, guardando não ficava para ti, e vendido não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste ao homem, mas a Deus. Atos 5, 3, 4. Por isso, o Espírito Santo revela a Ananias. Se Ananias não quisesse dar, ele não era obrigado a dar. Mas se ele viu um testemunho de Barnabé, que ele vendeu toda a propriedade e deixou nos pés do apóstolo, não para que o apóstolo tivesse uma riqueza, não. Ele fez aquilo porque sentia que o povo carente de Jerusalém precisava de ter uma alimentação, uma comida, alguma coisa. Então, quando você fizer alguma coisa, amado, faça com desejo do Espírito, faça com desejo de ajudar, não faça com a mentira, porque nós, nesse mundo, muitas das vezes pode até haver uma mentira, mas nós não podemos prevalecer nessa mentira. A Bíblia fala que homens de Deus, no Velho Testamento, eles falam, a Bíblia fala que Davi, ele mentiu, mas quando o Senhor levou Natã até Davi, nós temos um vídeo desse que fala sobre esse estudo. Levou até Natã, foi até Davi no palácio, que ele começou a falar o Espírito Santo. Davi, ele viu que não estava falando com um homem normal, ele viu que estava falando com um homem de Deus. E Davi, então, ele se declara, ele confessa o seu pecado, e ele abre o coração, e o Senhor o perdoa. Então, quando nós pecamos, nós temos que saber que nós estamos pecando, e nós temos que pedir perdão a Deus. Que esse estudo hoje ele seja um estudo que possa edificar a sua vida. É um estudo rápido, não temos tempo de falar bastante, mas é um estudo que nós estamos fazendo aqui com o interesse de ver as vidas se progredirem espiritualmente. Louvado seja o Senhor. O tópico 2 é assim: o problema da mentira dentro da família. O estudo fala acerca do relacionamento entre famílias. Ananias e Safira imaginaram que poderia tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja. Veja bem, pensou que podia tirar desconhecimento da igreja sobre a artimanha
de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar atenção para si mesmo. Quer dizer, eles estavam mentindo para chamar a atenção de si mesmo. Eles pensavam que ali Pedro estava ali por um acaso, o apóstolo estava ali por um acaso. Agora então eles vou fazer isso aí, vou enganar. Mas a Deus, amado, ninguém engana. A Bíblia fala que os olhos de Deus, ele vê todas as coisas que estão na face da terra. Ele conhece até os fios do nosso cabelo na cabeça. Porque Deus é Deus.